Oi, vamos iniciar mais uma aula. Frase, oração e período e logo depois termos essenciais. Frase, oração e período, como eu já falei na aula passada, nós já começamos esse conteúdo. A frase é um enunciado com sentido completo. Eu até brinquei, eu disse que toda frase verbal é uma oração, mas nem toda oração é uma frase verbal. Por quê? A oração, ela precisa ter um sentido completo. Ela tem o verbo, se ela for verbal, mas independente dela ser verbal ou não, ela tem que ter sentido completo. É o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação adequada. Na frase, é facultativo o uso do verbo, tá? Na oração, não. Verbo, oração, verbo, são a mesma coisa, mas na frase, nós temos as frases nominais, que não necessitam de verbo, ok? Atenção, que frio, a China passa por dificuldades, fogo, silêncio. Nós vimos aqui, atenção, que frio, fogo e silêncio são frases, mas não são verbais, são frases nominais. A China passa por dificuldade já é uma frase verbal, porque tem um verbo aqui, Então, nós temos as frases verbais e as frases nominais. As frases, elas são classificadas em declarativas, quando você faz apenas uma declaração, interrogativas, quando é uma pergunta, exclamativa, imperativa, optativa, exclamativa quando você admira, faz uma exaltação, a imperativa é ordem, a optativa expressa um desejo. Ok? Então, tem aqui declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa. E faltou aqui a negativa. Agora, por quê? Presta atenção. A declarativa, ela pode ser ou afirmativa ou negativa. Então, aqui em declarativa, ela tem duas subdivisões. Eu faço uma declaração afirmando ou uma declaração negando. Por isso que aí tem só declarativa, tá bom? Interrogativa, todos sabem que é uma pergunta. Exclamativa expressa sentimento. Imperativa, ordem. E optativa, um desejo. Vou-me embora. O enunciado fornece uma mensagem, porém usou o verbo. É o que chamamos de oração. Oração. Agora sim, gente. Oração precisa do verbo. Não temos oração nominal, gente. Nós temos oração, ponto. Precisa, é necessário o verbo. Pode vir com verbo, pode vir com locução verbal, pode vir só o verbo, já é uma oração. O verbo pode vir acompanhado de termos, contanto que ele esteja lá. As orações, por sua vez, formam os períodos. Os períodos são partes, que por sua vez também formam os parágrafos e os textos. Então, nós temos orações que formam períodos, e períodos formam parágrafos, e parágrafos formam texto. Então, é uma sequência de fatos. Período é a oração composta por mais de um verbo, por isso ele se classifica. Ou o período é composto ou simples. Simples se ele tiver só um verbo. Quando eu digo só uma oração, gente, é verbo. Eu estou falando de verbo. Oração é verbo. Composto quando tem mais de um verbo. Se tem mais de um verbo, eu digo que aquela oração, que aquele período é composto. Se só tem um verbo, eu digo que aquele período é simples. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui para a frase. As frases, elas podem ser verbais ou nominais. Tá? A frase verbal, ela forma o quê? Os períodos. Ou simples ou compostos. Porque o simples tem uma oração, o composto duas ou mais orações. Então, tem essa subdivisão aqui de frase, verbal e nominal, e a verbal se divide em período composto e período simples, porque necessariamente eu tenho verbo, e se eu tenho verbo, eu tenho oração. Aí nós temos, choveu muito esta manhã, Lucas adoeceu repentinamente, corram depressa e saiam pela direita,
Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. A polícia sabia que havia pessoas no prédio. Quando eu voltar, farei o jantar. É bom que ela venha amanhã e traga os livros. Aí nós temos período simples e período composto. Onde nós temos mais de um verbo, período composto, que é o caso que ocorram, verbo. Saia, outro verbo. Sabia, negou, ok? Aqui embaixo, venha e traga. Para poder entrarmos em termos essenciais, gente, é preciso que vocês lembrarem que nós estamos falando das orações, tá? Das orações. Uma oração que trabalha com verbos, claro, eu estou falando de oração, estou falando de frases verbais. Uma oração, ela pode ter sujeito e predicado, que é o que nós chamamos de termos essenciais, sujeito e predicado. Aí nós temos os exemplos aí, ó. Sujeito é o que se fala, é de quem se fala, perdão. E predicado é o que se fala daquela pessoa. Aí nós temos aí um exemplo, ó. Godofrino estava tranquilo. Godofrino é o sujeito, estava o predicado. O sujeito e o que se fala do sujeito é o predicado. Ficaram velhas todas as minhas amigas. Predicado, ficaram velhas todas as minhas amigas, é o sujeito, porque ele, foi sobre ele que eu falei, é sobre ele que eu desenvolvo o verbo. Muita atenção nisso aí. Isso aí são os termos essenciais de uma oração. Você já sabe, voltando, recapitulando, você já sabe que frases verbais são orações e orações podem formar períodos compostos, simples ou compostos. E essas orações, elas têm termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Sujeito, sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Tá faltando um Lzinho aqui, né? Tipos de sujeito agora. Eu já sei que existem dois termos essenciais em uma oração, os sujeitos e o predicado. Então, vamos ver os tipos de sujeitos. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Gente, esse sujeito simples aqui, ele pode ser conhecido como desinencial, elíptico, viu? O sujeito oculto. Bora lá. Sujeito simples possui apenas um núcleo, apenas uma pessoa, digamos assim. O sujeito composto, dois núcleos, por exemplo. Sujeito simples, Pedro e Maria foram. Sujeito simples, Pedro foi ao cinema. Composto, Pedro e Maria foram ao cinema. Sujeito desinencial, lembra que o oculto também era chamado de desinencial? Sujeito desinencial, determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Pelo verbo eu sei se eu disse assim, se eu digo assim, possuem várias terras lá naquele estado. Eu deixei o sujeito como desinencial, porque o teu verbo, se o teu verbo indica o sujeito, por isso desinencial, tá bom? Mas é o mesmo que oculto, o mesmo que elíptico, depende da gramática. Eu já gosto de deixar bem claro. Se você disser que é oculto, tá certo. Se você disser que é desinencial, tá certo. O indeterminado, gente, ele não aparece na oração. Ele fica indeterminado. Eu sou incapaz de dizer quem praticou aquele ato. A gente faz muito isso. Abre a geladeira, comeram o meu biscoito, comeram o meu chocolate. Sujeito indeterminado, a gente não sabe. A gente supõe que isso tenha sido alguém, mas a gente não sabe. Por isso que ele precisa estar com a terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural para ser o sujeito indeterminado. Sujeito inexistente. Não existe de maneira nenhuma. São verbos que trazem fenômeno da natureza, corresponde a uma ação, mas que veio de forma natural, não precisa de um
autor, por exemplo, trovejar, relampejar, chover. Eu posso dizer eu chovo? Não. Então, o sujeito é inexistente. É designado por verbos que não correspondem a uma ação. Tá bom? Aqui é um resumozinho, mas na prática nós vamos trabalhar cada um, tá? É só para você dar uma olhada e entender melhor. Agora, o predicado, gente, são só 3. Verbal, nominal e verbo nominal, que é a mistura dos dois. O predicado, ele é verbal quando ele não tem verbo de ligação, ele não tem predicativo, ele tem um verbo, tá? Já o nominal tem que ter o verbo de ligação ou um predicativo. Por isso que eu coloquei aqui esse parâmetro para você entender. Predicado nominal, verbal não tem verbo de ligação. Predicado verbal não tem verbo de ligação. Predicado verbal não tem predicativo. Quem tem verbo de ligação é predicado nominal. Quem tem predicativo é predicado nominal. E o predicado verbo nominal? Ah, tá. Além de um verbo, ele vai ter um predicativo também. Ele vai, além dele ter um verbo normal, ele vai ter um predicativo. Aí eu faço essa união, tá? Ele vai ter um verbo que não é de ligação, um verbo normal, mas ele vai vir com um predicativo. E aí ocorre essa junção, ok? Olha, predicado. Predicado é tudo, gente, que se declara sobre o sujeito. Tudo que está explicitando o sujeito. O predicado verbal se constitui de verbo, qual é o núcleo do predicado. Mamãe, que é o sujeito, fez, igual a verbo. Mamãe fez um delicioso pudim. Mamãe é o sujeito, fez um delicioso pudim. Pudim é o predicado. Tá bem claro, dá de separar bem, mas nem sempre vem assim. Às vezes o predicado vem na frente. E aí? Mesmo que venha na frente, você vai saber que o que se fala é o predicado, certo? E aquele que praticou, sobre o qual eu estou declarando alguma coisa, é o sujeito. Predicado nominal. Predicado nominal, gente, não tem verbo normal, verbo de ação. Ele vai vir verbo de ligação. Aquele verbo que designa, sabe o quê? Estado, né? Um estado que a pessoa se encontra, um fenômeno da natureza, tá bom? As alunas estão cansadas. Estão é verbo de ligação, cansadas, predicativo do sujeito. Então, o nominal ele vai vir verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá bom? O nominal. E quando vem os dois, verbo, quando é que ele é verbo nominal? Simples, ele tem os dois. Ele vai ter um verbo normal de ação, não de ligação, mas ele vai ter um predicativo daquele objeto, tá? Do objeto que o verbo puxou. Elegemos nossa tia diretora. Nossa tia diretora, nós elegemos. Ó, quem elege alguma coisa, eles elegeram quem? A nossa tia. Nossa tia é um objeto. E o que é que nossa tia vai ser? Diretora. Predicativo do objeto. Ó. Diretora é predicativo do objeto. Que objeto? Nossa tia. Olha aqui o verbo eleger. Elegemos, sujeito oculto, né, gente? Ó, sujeito oculto. Nossa tia diretora. E diretora é um predicativo de tia. Ok? O estudo da predicação verbal é o estudo do comportamento do verbo na oração. A partir desse estudo, sabe-se qual é a relação do verbo com o seu complemento. Os verbos podem ser intransitivo, transitivos e de ligação. Aí já fica dentro da predicação verbal, gente, que é outra parte, tá bom? Que é a classificação daqueles verbos. Verbos intransitivos e transitivos ficam no predicado verbal. Verbos de ligação, predicado nominal. Beijo. Espero que vocês tenham entendido. Tire as dúvidas. Na aula a gente se encontra para praticar, tirar dúvida, perguntar, fazer muita coisa boa. Beijo.